Olá pessoal, eu sou a Valéria Cris Costa e esse é o Lendo Livros. Hoje eu falarei, claro, de livros. O livro de hoje que eu vou falar é um dos meus escritores que às vezes eu amo, às vezes eu não amo tanto. Ele ele escreve livros de terror, né, de suspense, e eu acho que muita gente deve considerar ele também um autor, um mestre do terror e do suspense literário. Mas pra mim, claro, Stephen King em primeiro, né, enfim, talvez ele em terceiro, quarto, enfim. Eu tô falando do D.M. Cootes, eu não sei pronunciar mesmo. E o livro que eu vou falar hoje é Seu Coração Me Pertence. Bom, esse autor aqui, eu já li livros dele muito bons. O Esconderijo e outros livros dele, acho que A Casa do Mal. Ele escreve uns livros, assim, interessantes até. Mas eu já notei, assim, que à medida que eu fui lendo mais e mais livros, geralmente eu não gostava muito da história, porque parecia que tinha que seguir aquele padrão, assim. Pessoa descobre que tem alguma coisa, que alguém tá querendo matar ela, aí eles ficam fugindo os livros. Pelo menos uns 2 ou 3 livros dele que eu li, tinha mais ou menos esse coisinha, essa pegada, né? Já O Seu Coração Me Pertence, eu achei que esse livro foi um dos melhores que eu li dele. Não, talvez não seja o melhor dele, mas é um dos melhores que eu li dele, né? O nosso protagonista, ele tem 34 anos, ele é rico, tem uma namorada maravilhosa, né, que ele quer transformar em noiva. A vida dele é muito boa, ele fica só, né, ele tem uma vida assim que parece paraíso, né, paraíso. Nesse meio tempo, assim, quando ele que cuida da saúde, tá muito bem, sempre tá fazendo exercício, um dia o coração dele tem algum problema. E ele sofre, ele descobre, né, quando vai no médico depois, que ele sofre de uma grave doença cardíaca. Aí que ele começa a pensar o que ele pode fazer, né, no caso, porque ele precisa de um transplante de coração. E não tem como conseguir tão rápido, porque seu nome é colocado na lista, mas demora. Então ele fica, enfim, né, fica desesperado, né, não chega a contar pra namorada, mas a vida dele tá quase acabando, né. Só que lá pelas tantas ele consegue finalmente o transplante, ele faz, né, só que o namoro termina e a vida dele fica boa, mas ele começa a ficar paranoico. Sim, ele fica assim, um ano depois, né, um monte de coisa começa a acontecer e ele começa a desconfiar de todo mundo, sem falar naquelas estranhas mensagens que ficam dizendo: seu coração me pertence. Ele tem esse clima, assim, tem um protagonista aqui, se a gente vai acompanhando, né, vai vendo que ele não é, ainda que é ele que narra a história, se eu não me engano, ele não é ele que narra a história, mas a gente acompanha a história do ponto de vista dele, e a gente vai percebendo que ele é um pouco egoísta, mas a gente vai acompanhando, ele não é uma pessoa. Só que ele tá acostumado com aquela vida, que o dinheiro pode comprar tudo, e vocês devem saber que o dinheiro, na verdade, não compra tudo. Pode parecer, né? A gente precisa desesperadamente de dinheiro, mas dinheiro não compra tudo, não compra felicidade, né? Enfim, e ele vai descobrindo isso da pior maneira possível. Ele começa a ter essas coisas, ele começa a investigar tudo. E, como eu disse pra vocês, pra mim, dos livros que eu li dele, e eu li vários livros dele, acho que foi um dos que eu mais gostei. Ainda que pra mim o meu favorito seja talvez Esconderijo. Esconderijo virou um filme que eles mexeram um pouco, mas o filme é bonzinho até, não é tão ruim. E A Casa do Mal, que eu acho que não foi adaptado para o cinema. Eu não consigo me recordar, infelizmente, de nenhum outros livros dele, apesar que tem outros livros, né, enfim, dele. Por exemplo, tem Bom Sujeito, eu acho que sim. Tem uma série do Odd Thomas. Odd
Thomas. E esse livro eu ainda não cheguei a ler, mas eu me lembro que eu fiquei interessada em uma série de livros e parece que tem alguma coisa a ver com sobrenatural. Lá nos Estados Unidos, talvez até mesmo aqui, eu acho que muita gente pode comparar um pouco o estilo dele com o Stephen King, mas eu acho que mais é o gênero. Eu acho, isso é questão de empatia, né? Ou enfim, né? Daquele texto que me chama mais atenção. Eu acho, assim, pra mim, melhor o Stephen King. O Dean Coates, parece que ele escreve a mesma história. O Stephen King, como eu disse, é quase a mesma base de história, só vai mudando alguns elementos. Me parece assim, né? Já o Stephen King, ele tem aquele coisas de escrever muita coisa e aí a gente não consegue absorver. Ele é muito detalhista, mas sei lá, eu tô acostumada, eu gosto, né, muito do estilo detalhista dele e sempre, pra mim, eu nunca tive grandes problemas. O Dean Coates, ele não precisa ser detalhista extrema, mas me parece que as histórias se repetem. Por isso que eu achei surpreendente, sim, O Seu Coração Me Pertence. Eu gostei desse livro, eu achei interessante, porque não tinha, assim, ele com a família, porque não tinha família, né? Ele fugindo do mal, né? Ainda que ele fique fugindo, sim, agora que a gente fica analisando. Mas é que era diferente, assim, sabe? Não é a fuga que existe, não é uma fuga necessariamente. Ele começa a investigar mais e tentando solucionar o quebra-cabeça daqueles eventos, daquelas mensagens estranhas que ele fica recebendo. Por isso que eu disse, eu acho diferente. E eu, assim, acabei dando lá no Scoop uma nota maior, assim, porque eu gostei. O pessoal parece que não gostou tanto, mas eu achei, assim, que dele foi um dos melhores. Quanto isso, sim, eu acho que ainda sempre vou preferir, claro, o Stephen King, ou então reler algum livro do Dean que eu tenha gostado mais, tipo A Casa do Mal, né? Ou então O Esconderijo, ou outro livro dele que não vou me lembrar. Se eu recomendo o livro, eu recomendo, né? Eu acho assim, ó, ele não é um livro muito grosso. Nessa edição aqui ele tem quase 400 páginas, mas o formato dele é pequeno, por isso que parece que tem mais. É da editora Record. Quando que foi editado esse livro? Foi editado em 2014 pela editora Record, né? Tô vendo que tem alguns outros livros dele. Até eu recomendo, sim, porque, como eu disse, foi um dos que eu mais gostei. Ele continua não sendo meu autor favorito, né? Assim, acho que existem outros autores que me chamam muito mais atenção, até autoras e novatos. O Dean ainda fico meio com o pé atrás. E até pensei que esse livro, depois que eu lesse ele, no caso, eu achei que eu ia descartar ele, porque eu achei que eu não ia gostar muito. Mas é isso, gente. Esse foi mais um Lendo Livros, que eu sempre falo de livros, claro. Vocês podem se inscrever no canal para ver mais vídeos de dicas de livros. Podem me acompanhar no Instagram, que eu fico postando também livros, né, fotos e comento sobre qualquer coisa, até mesmo sobre séries ou livros que foram adaptados para o cinema, né, ou para qualquer outra mídia. E uma coisa, eu vou fazer, a minha intenção é fazer isso mesmo. Tô pensando em fazer um vídeo falando sobre o livro A Caixa de Pássaros, porque o filme vai estar disponível no Netflix nessa sexta-feira. Então vocês fiquem no aguardo, que provavelmente semana que vem vai ter vídeo novo falando sobre o livro, né? Eu, se fosse vocês, não perdia, até mesmo para vocês acharem dizerem o que vocês acharam do livro ou do filme, se vocês qual deles é melhor, qual é, né? O filme tem a Sandra Bullock e, como o livro é muito bom, né? Eu vou reler de novo ele, né? Pra dar aquela coisa assim, pra eu comparar mesmo com o filme. E aí eu vou fazer o vídeo, eu espero que vocês assistam e aí comentem comigo. É isso aí, gente. Até a próxima com mais um Lendo Livros.